à luz, assim, uma interpretação da volta de Jesus, entendeu? Na luz de Mateus 24, na luz de Mateus 24, entendeu? Então a gente começando no versículo primeiro e a gente já falou sobre os sinais da vinda de Jesus, entendeu? E sobre a grande tribulação. Dentro daquele cenário de tipologia, entendeu? Da mulher grávida, entendeu? Então assim, Jesus falou, Paulo fala que é como uma mulher que está para dar luz, entendeu? Paulo fala isso ali em Tessalonicenses, entendeu? De modo nenhum escaparão, ou seja, na hora que começar, entendeu? Os sinais da volta de Jesus, entendeu? Descrito em Mateus 24, entendeu? De forma intensificada, só termina com um filho vindo, com um filho nascendo, com um filho vindo. Então Jesus falou da mesma forma com a mulher grávida, entendeu? Ela entra em dores de parto, entendeu? Ela vai intensificando essa dor de parto, entendeu? Até a criança nascer. O que antecede o nascimento da criança é um período que chamamos de grande tribulação, que é o momento do parto, de muito sofrimento, muita dor, muito medo, um momento de extrema dificuldade, mas na hora que a criança nasce, aí aquele sofrimento, para quem está esperando a criança nascer, no caso ali na tipologia a mãe, o pai, os familiares estão esperando aquele momento, né, já da criança nascer, é um momento de extrema felicidade. Eu já falei na outra live, eu acompanhei na sala de parto a minha filha mais nova, a Bárbara, e eu tive um período ali, quando eu levei minha esposa para o hospital, chegou lá, o médico falou, ó, não dilatou o suficiente para a criança vir. Ou seja, está na hora do parto, mas ainda precisa dilatar mais para ir para a mesa do parto, ou seja, para ir para o parto em si. Então o que você vai fazer? Você vai ficar andando aqui no corredor do hospital. Sofrer mais um tiquinho, né? Sofrer mais um pouquinho. Não é coisa de rir, não. Sofrer mais um pouquinho. Então você vai andar, falo com minha esposa, né, a Nadir, de um lado para o outro, e nessa caminhada vai acontecendo a dilatação. Ela ficou mais ou menos umas 2, 3 horas andando de um lado para o outro. E eu lá, né, o pai cansado de serviço, a mulher querendo minha atenção, e aí eu acompanhando ela. Mas na hora, aí o que acontece já? Na hora que começou as contrações, ela queria se agarrar em alguma coisa, tamanha dor. Tamanha dor. E ela vinha, grudava em mim, eu falei, essa mulher arrancou um pedaço de mim. E ela grudava em mim assim, e apertava com força, ou seja, a intensidade da dor dela era a mesma intensidade das mãos dela no meu corpo. Ainda bem que a gente tem um pouquinho de carne, e ajuda. Mas esse é o momento que ela estava, as dores de parto que ela estava sentindo. E conforme ia chegando próximo o parto, as dores aumentavam e diminuía o intervalo entre uma contração e outra. Então é nesse cenário que Jesus fala, Mateus 24, quando ele começa a falar, cuidado com o engano, vai ter falsos profetas, vai ter falsos mestres, vai ter pestes na terra, epidemias, né? Vai ter terremotos, maremotos, nação contra nação, fome na terra, rumores de guerra.
a iniquidade vai aumentar a perseguição contra a igreja, o ódio contra a igreja. Quando Jesus relata isso aí em Mateus 24, Jesus está relatando essas contrações que antecede o parto, né? Antecede o parto. Então Jesus está falando de algo, assim, tudo que Jesus falou, né, Jarbas, sempre existiu na humanidade. Com certeza. Sempre existiu. Então Jesus fala de sinal ali na natureza, né? Isso. Fala de sinal na natureza, né? Jesus fala de sinal na humanidade, o amor de muito, ódio, né? Jesus fala sobre sinais no governo, né? Que envolve a questão de fome, que envolve a questão de guerras, de rumores de guerras envolvendo nações, países, governos, né? Instabilidade, né? No caso econômica, de ameaça, né? De guerras. E Jesus vai falar também de sinais na igreja. Faz parte da igreja, exatamente. Sinais na igreja. Quando ele fala de falso mestre, falso profeta, ele fala aqui do esfriamento do amor, né? Que envolve também a humanidade, né? Ele está falando aqui também de apostasia, o abandono da fé, né? E aí ele fala desses sinais todos aí ele diz ainda, e isso é o princípio das dores, né? Ou seja, a mulher entrando nesse princípio das contrações. Mas na hora que Jesus ele entra no versículo 15 de Mateus, Jesus começa a falar do parto em si, que nós aqui na última live chamamos de grande tribulação. Viu? Será um período ali, assim, dentro da teologia tem um período de 7 anos, ou um período de 3 anos e meio, né? E aí vai 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. O fato é que a grande tribulação é 3 anos e meio. Né? Apocalipse vai falar lá 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Daniel também usa essa mesma expressão. Os profetas Daniel e Apocalipse também fala de um período de 42 semanas, que é também 3 anos e meio, 1260 dias, que também é semana. Então são modos diferentes de falar de um mesmo período de tempo, 3 anos e meio de grande tribulação. Esse período de grande tribulação, o Apocalipse vai falar de alguns juízos de Deus que vai ser derramado durante essa grande tribulação. Basicamente, 7 trombetas, né, que são que desencadeia 7 eventos, né, dentro dessa grande tribulação. Né. Márcio Eleutério, né, que Deus abençoe, né, esse irmão que tem um estudo muito bom, que entrou aqui agora na live, né, que ele fala desses últimos tempos. Eu também acompanho ele, né, das 2 casas de Israel. Algo talvez para frente a gente pode até falar aqui um pouco aqui, né, e ele fala muito sobre um estudioso da Bíblia, né, e fala também muito daquilo que nós amamos, que é a volta, né, do Senhor Jesus, né? Então, então a gente entende que esse período de 3 anos e meio de grande tribulação, então assim, o que abrange? Quais são os personagens da grande tribulação? Né? São os 144 mil, são aquela multidão que vem da grande tribulação, são as 2 testemunhas, o capítulo 12 falando da mulher ali com dores de parto, né? Tem trombeta, tem falso profeta, tem besta, né? Tem pregação do evangelho, né? Tem sinais e maravilhas, né, dentro desse período de grande tribulação. Tem o consolar, o guardar, o proteger de Deus em relação à sua igreja, né, do pastor que guarda as suas ovelhas, do pastor que protege as suas ovelhas, né. A grande tribulação é um momento
como Jesus mesmo descreve, que nunca houve e nunca haverá. Entendeu? Nós só conseguimos ter uma visão completa da grande tribulação se a gente estudar os profetas. Não é nossa intenção aqui hoje estudar todos o que os profetas dizem. Eu fico com muitos estudiosos que, para a gente entender o tempo do fim, nós precisamos entender toda a Bíblia Sagrada. Então acontece, o tempo do fim é uma conclusão, de tudo aquilo que Deus iniciou na Bíblia Sagrada. O findar de todas as coisas. Isso só faz sentido quando nós entendemos o início de todas as coisas. O propósito da criação, o propósito da humanidade, a soberania de Deus, a vontade do Senhor, como Deus trabalha, como Deus escolhe, como Deus age, como Deus ele faz aliança, como Deus desenvolve as suas promessas, ele faz promessas e desenvolve as suas promessas, as palavras dos profetas, a história de Israel, a primeira e a segunda vinda de Jesus, dentro de uma aliança eterna que o próprio Pai desenvolve desde o Antigo Testamento. Então acontece, é um assunto que você não pode ler às soltas, ou interpretar um versículo, né, Jabas? Muitos irmãos erram por causa disso, interpretam um versículo. Joga isso em toda estudo, né? Tipo assim, pega um versículo e usa ele para colocar para afirmar um que a pessoa acha, né? Eu penso assim, aí por ele pensar assim, ele pega um versículo para basear aquilo que ele acha, entendeu? Isso é um dos erros clássicos que tem. Então nós estamos aí dentro dessa grande tribulação, né? A gente, para frente a gente vai pontuar mais alguns personagens, ou seja, a gente vai pegar textos, e examinar aquele texto, à luz da revelação do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Então hoje nós vamos, dentro dessa cronologia de Mateus 24, falando assim, de dores de parto e o parto, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então acontece, porque Jesus começa aqui o verso 29 do capítulo 24 de Mateus, dizendo o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias. Então, logo depois de quê? Logo depois da grande tribulação. Logo depois da aflição. Quando ele fala a aflição daqueles dias, ele está falando desse momento que nunca houve e nunca haverá. Então, logo depois é depois mesmo. Então, irmão, qual linha você é? Eu sou de uma linha do que Jesus está falando. E o que Jesus está falando? Jesus está falando que logo depois da aflição daqueles dias, ou logo depois da grande tribulação, ele vai descrever como vai acontecer a sua vinda. Eu vou pedir já para ler aí do verso 29. Pode ser até o 35. Depois a gente vai falar sobre os dias de Noé. Tá? Amém, irmãos? Quem chegou entrando na live do Lucas, evangelista Lucas aí, Deus abençoe. Deixa eu só saudar os irmãos aqui rapidinho. Isso. Irmão Edson, Deus abençoe, mais uma vez conosco aí. Deus abençoe pela força, viu? Isso. Vai compartilhando aí, chamando outros irmãos aí para lá. É um assunto muito bom. E vocês nos ajudam aí fazendo suas perguntas. Amém. Então vamos lá. Então, irmãos, quem chegou agora aí, na live do registro do Lucas nosso aqui também, né? Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 29, tá? Então nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja, como nós temos falado aí, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá
a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha para você ver, vai. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, ele está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, quando ele diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, ele está dando uma garantia que aquilo vai acontecer. Entendeu? Ele está dando uma garantia que aquilo ali, entendeu, vai acontecer. Quando Jesus ele cita aí, o Jarbas na live passada ele foi muito assertivo, ele lembrou de Joel, entendeu? Então quando ele fala assim, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, entendeu? Então acontece, Jesus quando cita isso, nós vamos ver, por exemplo, Jarbas, entendeu? Isaías 13:10, lê pra gente aí, vamos ver o que Jesus está citando, quem Jesus está citando, entendeu? 13. Jesus aqui está citando os profetas profetizaram sobre esse tempo. Isaías 13:10. Vamos lá, meus irmãos. Isaías capítulo 13, versículo 10. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão de brilhar sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olha para você ver. Agora, Ezequiel 32:7. Ezequiel, meus irmãos. Vamos ler como que a Bíblia, como Jesus cita o Antigo Testamento. Capítulo 32, versículo 7. E apagando-te eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. O sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Agora, Joel 2:31. Amém. Então, Jesus está citando aí, no mínimo, 3 profetas. Exatamente. Certo? Aí, vai lá, Joel 3:2-31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendeu? Aí, olha o que Pedro, então Jesus, quando ele está dizendo assim, o sol se escurecerá, a lua dará a sua luz, Jesus não está falando isso do nada. Ele está citando os... Já tinha falado, né? Usado os profetas para fazer os profetas. Os profetas. Mas Pedro vai falar a mesma coisa. Pedro, olha para você ver, quando Pedro escreve, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Mas olha o que Jesus vai mostrar para João no 6º selo. Lê pra gente aí, Jarbas. 6:12.
e o verso 12 e 13. Vamos lá, irmãos. Se não está nos acompanhando aí. A gente precisa aprender um dos princípios básicos da interpretação bíblica. A Bíblia se completa e se revela. Né? Então acontece, você pega um texto e vê se outras passagens na Bíblia falam sobre aquela mesma coisa e você vê o contexto. Né? Para você afirmar uma coisa. Olha para você ver. Lê aí já. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Olha para você ver. A expressão, né? A expressão é a mesma. É o mesmo sentido da palavra, no caso, né? O fato. Né? Então a gente vê Jesus falando isso. Aí ele fala assim, ó. Então, ou seja, depois que esses eventos acontecerem, esses sinais acontecerem, ele diz, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É tipo a extremidade do céu, dando aquele aviso, né? Dando aviso. Do caminho. Aí é interessante que esses poderes, esses sinais, aconteceu também no nascimento de Jesus, quando as estrelas, né, chamaram estrela de Davi, isso. Né, e os astrólogos vê sinal no céu que leva aqueles reis magos até Jesus. Mas, na morte de Jesus também acontece dois eventos sobrenaturais, que é o terremoto e a escuridão. Ficou mais por 3 horas, né? Da sexta hora não, né? Exatamente. Meio-dia até 3 da tarde. Escuro. Eventos sobrenaturais envolvendo a pessoa de Jesus Cristo. Tem gente que fala, irmão, só interrompendo aqui, fala que é tempestade de areia, mas não é tempestade de areia não, viu? Porque Jesus lá morreu lá, é a tempestade de areia que veio e... Não. A própria natureza, né, testificou o que Jesus Cristo fez por nós aí. Isso. Vai ser uma coisa para voltar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha essa palavra aí, viu? Ele vai vir sobre o quê? Sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha o que ele está descrevendo. E aí, você abre, por exemplo, em Daniel 7,13. Vamos ver o que Jesus está citando aqui. Então, assim, ele está falando isso por nada, não. Ele está falando do momento da sua vinda, mas ele está citando os profetas. Aí vai lá, Daniel 7,13, está escrito o quê? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Vinha em quê? Eis que vinha nas nuvens. Nas nuvens. Nas nuvens. E Jesus diz aqui, e verão o Filho do céu vindo sobre as nuvens do céu. A expressão é a mesma? É a mesma coisa. Será que Daniel, lá, 400, 500... É mais de 700, né? 700, eu acho que 500 Isaías, e pouco, antes de Jesus. Aí ele está falando o quê? Na visão que ele teve? Como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e os fizeram chegar até ele. Olha para você ver a expressão. Aí vamos ver lá em Apocalipse 1:7. Lá, ele só está fazendo ele só está lendo os versículos. Ou seja, você interpreta aí. Ele está estudando sobre Mateus 24. Bem dizer versículo por versículo, né, já? Passo a passo, assim, exatamente. Capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, irmãos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo os que os transpassaram. Tá, lê o versículo antes, porque você leu aí o 7, né, que eu pedi você, mas lê o 6 também. Que aí é mais completo, né? E nos fez reis, vamos voltar no 5. Né? No 5, vai, pode ir.
Versículo 5, irmãos. Apocalipse, acompanha aí. Abre a Bíblia com a gente aí, viu, gente? A gente tá lendo Bíblia, estudando Bíblia. Que não é que eu penso assim, eu acho assim. Vai lá. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha para você ver, ele está citando, Jesus está citando para João, em Apocalipse, aquilo que ele falou para os apóstolos, né, no Monte das Oliveiras, no sermão escatológico. É como se Jesus virasse para João, já velho, com 90 anos, lá na ilha de Pátimo, e falasse assim: João, eu sou o mesmo. Eu que estou revelando a você, eu sou o mesmo que tive com você lá no Monte das Oliveiras. E eu estou reafirmando a minha promessa. Depois que fala no versículo 8, né? Eu sou o alfa, né? Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Tem a primeira letra como a última. O princípio e o fim. Tanto faz ele estar no passado, né? Isso. Confirmando as coisas que já tinha falado. Aí ele está falando do momento da vinda dele. Nós vamos ver isso aí em outros textos. Porque ele fala isso no capítulo 1 de Apocalipse, mas o momento vai ser descrito no capítulo 19 de Apocalipse e no capítulo 14 de Zacarias, que é o evento da segunda vinda de Jesus. Olha para você ver, verso 31 de Mateus 24, volta lá, Mateus 24, acompanha comigo aí, vamos lá, gente. E ele, ó, pra você ver, então ele está falando assim, ó, eu vou aparecer sobre as nuvens, e todos vão me ver. Apocalipse não diz que todo olho vai ver ele? Todo olho verá ele. Mesmo os que transpassaram. Todo olho verá ele. Agora vem cá, melhor, antes de entrar no verso 37, eu lembrei aqui, ó. Porque aqui eu vou fazer aqui um contradizer algo que muitos irmãos falam aí. Então Jesus está dizendo, ó, para você ver, vamos recapitular, vamos com calma aí, gente. A gente está aqui para trazer luz do Espírito, a palavra que é a luz sobre as nossas vidas. Então a gente só está lendo versículos que falam de uma mesma coisa. Então Jesus está dizendo, ó, depois da grande tribulação, depois da aflição de 3 anos e meio, no final da aflição de 3 anos e meio, vai ter um sinal sobrenatural no cosmo. E aí ele fala, depois desses sinais no cosmo, gente, a gente precisa entender que Jesus, o Paulo fala que ele foi levado até o 3º céu. Exatamente. Quando Jesus estiver vindo do seu trono de glória, do 3º céu, até esse espaço físico que é a terra, você imagina só Jesus atravessando essa dimensão toda. Primeiro céu, segundo céu. Por que eu falo isso? Porque olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, por exemplo. Quando você descreve que Deus pega, por exemplo, na rebelião de Satanás, Deus pega Satanás e lança na terra, se a gente for pegar ali, eu não vou entrar no versículo, você vê que coisas sobrenaturais, ao ponto dos cientistas chamarem de algo que aconteceu, e a própria ciência, às vezes, comprovar que houve uma explosão. E a gente lá, eu não vou entrar nesses pormenores do capítulo, do versículo 1, versículo 2, de Gênesis. De Gênesis, que a terra se tornou
era sem forma, vazio e tudo. Não, mas sim, algo sobrenatural aconteceu. Quando Satanás ele atravessa, né, todo essa esfera, né, espiritual que envolve, né, toda a criação de Deus. Mas é para você ver, a Bíblia nos diz que houve guerra no céu quando Deus dá ordem a Gabriel para vir atravessar do trono de Deus até chegar na terra, né? Houve algo no segundo céu, assim dizendo, né, que Paulo chama de lugares celestiais, onde potestades, principados, hostes da maldade está. Jesus vai atravessar isso tudo, né? E aí onde que fala que os elementos da terra, do céu, serão tudo abalado, né? E ele vem. E quando ele vem, a descrição é que ele aparece entre as nuvens. E ele reafirma isso nos profetas, como nós lemos, Daniel. E ele reafirma isso em Apocalipse 1. Aí, olha para você ver, lê para a gente aí, Jarvis. O que Jesus vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. 9. Vamos lá, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Lembra de duas coisas, né, Jarvis? Lembra de duas coisas. Que ele aparecerá entre as nuvens, certo? É isso que ele diz? Está escrito. E ele fala que todo olho o verá. Sou eu que estou dizendo isso? É o irmão Jarbas? Não, o próprio Jesus disse. Ele falou isso por duas vezes. Só por duas vezes aqui, na passagem. Ele fala isso lá em Apocalipse. Isso. E ele fala isso aqui em Mateus 24, no verso 30. Agora, ele vai falar isso. Ele vai falar não, né? Esse evento é descrito também em Atos. Mas agora não é ele que fala. Quem fala é o anjo. Mas lê lá pra gente. Verso Atos dos Apóstolos. Capítulo 9? Capítulo 9. Não, capítulo 1, verso 9. Ah, tá. Eu tô achando estranho aqui. Capítulo 1, verso 9, irmãos. Atos dos Apóstolos. Deixa eu acompanhar. Vai. Abre a Bíblia aí, vamos mandar. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Falando da ascensão de Jesus Cristo. Né? Ascensão. Vai lá até o verso 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, que é forte, hein, irmão? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Olha para você ver. Ô glória! Ô glória! Da mesma forma, sentido contrário, né? Assim, assim, esse Jesus é o mesmo. É o mesmo. Ele fala lá em Mateus 24 que haverá muitos Cristos. E ele fala, ei-lo ali. Não vai não. Ele cá. Não vai não. São falsos cristos. E aí por isso que o olho está dizendo, esse Jesus. Não é o Henrique Cristo, não. Não é esses charlatão que para esse Jesus. Qual que é esse Jesus? Esse Jesus que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha para você ver. A volta de Jesus
será da mesma forma que ele se ascendeu aos céus. O anjo está garantindo isso. Exatamente. Entendeu? Todo olho viu ele subindo? Sim. Todo olho também vai voltar. Quem recebeu ele lá em cima? Nas nuvens. De lá ele foi para diante do Pai. Apocalipse diz que todo olho também o verá. Então, juntando esses versículos, eu posso afirmar. Mas aqui, no caso de ver aqui, só os apóstolos. No caso aqui, de tinha 500 pessoas lá. Né? Fazer assim, mas não era todos assim, a terra inteira assistindo isso, porque nem todos acreditavam que isso ressuscitar. Mas o que ele diz aqui, por exemplo, todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Mas a volta sim. O filho do homem. Mas na sessão de Jesus. Na sessão, 500 pessoas viram. Exatamente. Então, é isso que tem que diferenciar aí. Mas aí ele está falando assim, da mesma forma que vocês me viram subir. Está falando da forma. Da mesma forma, a forma. Tá. Da mesma forma que vocês viram eu subir, que viram ele subir, ele vai voltar. Então, diante disso, eu posso afirmar que a volta de Jesus será literal. Exatamente. Literal e física. Então, com isso, nem Mateus 24, nem Atos capítulo 1, nem Apocalipse capítulo 1, verso 7, e nem Daniel capítulo 7, verso 13, está falando de uma vinda secreta. Exatamente. Todos. E não tem nenhum outro versículo na Bíblia que fala de uma vinda secreta. Você já viu falar aí, porque assim, pessoas que estudam escatologia sabem o que eu estou falando aqui. Mas tem irmãos que estão nos acompanhando aí hoje, vai nos acompanhar aí, vai entrar na live aí, entendeu? Que ele sempre ouviu dizer que Jesus vai vir em duas fases. Uma secreta, ele fala, não, vai vir secreto só para a igreja. Entendeu? Aí bem, a gente tem que ver quem é a igreja. Entendeu? Quem é a igreja. E depois veio uma outra etapa com a igreja. Entendeu? Nenhum desses versículos aqui está dizendo que Jesus está vindo com a igreja. Ou está? Não, de jeito nenhum. Nenhum desses versículos. Ele só está dizendo que se você pegar os 4 versículos que nós lemos, falando do momento da vinda dele, ele está dizendo que a vinda dele será literal, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então ele subiu em corpo físico e ele vai voltar em corpo físico. Ele está dizendo da mesma forma que o anjo está dizendo, da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês também vão ver ele voltar. E aí ele diz aqui que todo olho verá, tanto aqui quanto em Apocalipse, então vai ser algo literal, físico, entendeu? Todo olho vai o ver. Vai ver, vai reconhecer quem é. Jesus. Então o que acontece? Jesus está falando da vinda dele sem falar de algo invisível, secreto. Jesus vai vir secreto. De uma hora para outra ele vem, ninguém vê ele. E na hora que ele vir, ninguém vê ele. Olha pra você. Que coisa louca. Outra pergunta. Ele vai vir, mas ninguém vai ver ele. Qual sentido que tem isso, né? Não, então como que eu sei que Jesus... Não, porque os crentes vão sumir da terra. Não, e quando os crentes sumir na terra, é porque Jesus voltou. Mas o texto aqui, quando fala da volta dele, não fala disso, gente. Não fala disso. E aí, vamos ler o outro texto. Então, quando ele vem, e ele vem entre as nuvens, ou seja, ele para no céu. Ele para no céu. E aí, olha o que o verso 31 diz, Jarbas. De Mateus, né? Mateus.
verso 31. Vamos lá, irmão. Mateus 24, verso 31. 41 que chega agora, vamos lá. A Juliana tá aí, Juliana, o Cleito, que Deus abençoe, viu? Abraço, viu, irmã Juliana? Sou seu esposo, Cleito. Agora vocês demais. Saudade de vocês subiram. Leonardo. Vamos lá. Leonardo é bem, está aí até com o Amarildo, meu pastor. Amarildo. Pastor Jesus amado. Deus abençoe, mestre. Radialista, chama você de radialista. Isso aí é a voz de... Fala bonito demais, esse homem. Esse homem aí é Vamos lá, demais. Versículo 31, não é isso? Verso 31. Capítulo 24, 31 de Mateus. Quando ele estiver nas nuvens, todo olho verá, o que ele vai fazer? O que ele está falando que ele vai fazer? E ele enviará os seus anjos... Ele quem? O Jesus, né? Jesus. É esse mesmo, sinal do Filho do Homem. E ele... Enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. Para aí, com rígido clamor de... Trombeta. Um barulho de trombeta. Exatamente. Né? Som, né? Um som de trombeta. Né? Então ele fala assim, ele, Jesus, vai enviar os seus anjos com som de trombeta. O que mais? O que eles vão fazer, irmãos? Ajuntar, né, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ali. Aqui, você pregou hoje à tarde, né, depois vocês vão entrar lá a Assembleia de Deus Lagoinha, na live da De Lagoinha, na parte da tarde lá, 3 horas da tarde, tem uma pregação desse varão aí, ao Cleito Ferreira. Cleito, Deus abençoe. Amém, Cleito. Deus abençoe sua vida aí. Você pregou sobre Salmo 23. Você falou do bom pastor. Que ele é o que dá a vida para as suas ovelhas, ele que ajuda, ele que cuida, e a pregação benção demais. Não parece que o pastor está fazendo a mesma coisa aqui? Exatamente. O pastor das ovelhas está juntando, deu a ordem aos anjos para juntar as suas ovelhas dos 4 cantos da terra. É forte, Brasil, como diz o nosso pastor antes. Agora vem cá, pensa comigo. Imagina, eu sou ovelha, nós somos ovelha, glória a Deus por isso, e tem um pastor. E o rebanho desse pastor está espalhado no monte, no pasto, né? Aí esse pastor resolve, quando ele volta, ele vai lá, né, tomar um café na casa dele, deixa o seu rebanho ali. Mas chega no final da tarde, ele vai juntar o rebanho para guardar no aprisco. Tem hora de ir para casa, né, irmão? Mas esse pastor tem os auxiliares dele. Tem, exatamente. Né? E as ovelhas são muito, e o pasto é grande. Aí o pastor, com seus auxiliares, dá uma ordem e fala, vai para cada nos cantos e vocês vêm ajuntando as ovelhas ao meu encontro. O pastor está ali parado na porta do aprisco, esperando que os seus auxiliares, que o texto diz aqui que são anjos, vai aonde tiver uma ovelha e vai ajuntando essa ovelha junto ao aprisco. Esse ajuntar, eu posso usar a mesma palavra, reunir? Ajuntar, reunir. Ô, gente, vamos nos ajuntar para fazer um culto ao Senhor. Eu posso usar a mesma expressão para dizer, vamos reunir aqui para prestar um culto ao Senhor. Eu posso também usar a expressão, vamos congregar. É a mesma expressão. Congregar. Não? Então ele pode usar, e ele deu ordem aos seus anjos para ajuntar os seus escolhidos. Ele dá ordem aos seus anjos para reunir os seus escolhidos. Ele dá ordem aos seus anjos para congregar os seus escolhidos. Ele dá ordem aos seus anjos para arrebatar
os seus escolhidos. Posso usar a palavra arrebatar? Quer pegar? Tirar? Pode tirar, Você é ovelha, você está lá no canto lá, o auxiliar do pastor vai lá, arrebata aquela ovelha e traz ela para mim. Você tira aquela ovelha dali. De um lugar para o outro. Exatamente. Está lá no final do aprisco, do pasto. Aí o pastor vira para o seu auxiliar e diz, vai lá, arrebata aquela ovelha e traz ela para mim. Tira ela de lá. Ela não, tira com força. Pega ela e tira com força. Eu posso usar essa expressão? Sim. O Leonardo fez uma pergunta lá já. Só para essa pergunta é para você. Existe base bíblica que ele virá em secreto? E que será Deus aparições? Deixa eu ver mais a pergunta dele. Nunca vi, só boatos. É o que a gente falou aqui, Varão. Eu não tenho nenhuma base bíblica para isso aí. Duas aparições, é isso que a gente está aqui analisando o texto para ver se a gente encontra, Leonardo, isso. Eu até falei com o Varão que eu cheguei mais cedo, um pregador, não falo o nome dele, não é famoso, prega bênção e tudo. E ele pregando sobre isso, ele falou isso do arrebatamento secreto da igreja. Eu acho que ele usou... Qual o texto que ele usa? Pode abrir lá. Eu acho que ele usou Filipenses, Tessalonicenses lá, mas... Se alguém aí na live aí tiver um versículo aí falando do arrebatamento, claro, bem claro, né? Um versículo. Quando eu falo claro é o seguinte, é um versículo que você não precisa nem interpretar ele. Por exemplo, Jesus diz que ele vai aparecer nos céus e todo olho o verá e ele vai dar uma ordem aos seus anjos. Eu preciso interpretar isso? Não precisa nem esforçar não, irmãos. Se interpretar não, o texto está dizendo. Tem simbologia aqui? De jeito nenhum. É alegórico aqui? Não, é algo literal, vai acontecer dessa mesma forma que ele disse. Eu não preciso interpretar. Quando ele diz que ele vai aparecer no céu, porque ele vai aparecer no céu. Quando ele diz que todas as tribos da terra vai lamentar, é porque todas as tribos vai lamentar. E vai reconhecer quem que é. Como é que você vai falar sobre alguém, ou seja, lamentar sobre alguém que você não conhece? Então, se esse arrebatamento é secreto, então você tira o versículo 30 da Bíblia. Tem como não. Você sabe qual que é o versículo que as pessoas usam? Apocalipse 3:10. Abre aí. Como guardar essa palavra. Como guardar essa palavra de paciência, né? Também eu te guardarei. Ele está falando dentro de um contexto. Ele está falando isso aí dentro de um contexto histórico. Da época lá separada. Da época lá das 7 igrejas. Eu posso lançar isso para o futuro? Claro. A igreja de Filadélfia. Eu posso lançar isso agora? Posso. Eu, por exemplo, interpreto as 7 igrejas como as características da igreja em todas as eras. É isso mesmo que ele usou. Tem gente que pega as 7 igrejas e distribui ela na história da igreja e diz que nós estamos vivendo na época da igreja de Laodiceia. Não. Aí o que acontece? Eu interpreto que as características das 7 igrejas pode acontecer tanto individualmente na minha vida, eu posso passar por esse período, e a minha vida espiritual pode estar sendo a mesma de uma dessas igrejas. Muita coisa aqui é a questão de comportamento, né? De comportamento. Comportamento, caráter, vivida com Cristo. Tem igreja, hoje, tem comunidades hoje de crente que está igual à igreja de Laodiceia. Mas tem igreja hoje, comunidade de igreja, ou a igreja, por exemplo, de uma região, ela pode estar igual à igreja de Éfeso. Uma igreja fervorosa, a de Éfeso parece uma igreja pentecostal. Uma igreja cheia de dons, uma igreja fervorosa, mas porém deixou o primeiro amor. Ou seja, não tem obra de piedade, não tem obra de compaixão, mas tem uma outra igreja que a característica daquela igreja, ou naquela rua, ou naquele bairro, ou naquela comunidade, ou naquele país, ou naquele estado, pode ser como uma igreja de Filadélfia.
Aí ele está dizendo o seguinte, que da mesma forma que eu te guardei, como que é que está escrito aí? Como Apocalipse capítulo 3, 10, que a gente está confirmando aqui não, tá, irmão? Está falando que as pessoas usam esse versículo para falar de arrependimento secreto. Você percebe que tem uma coisa com a outra aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra, né? Então guardar aqui não é arrebatar, né? A gente falou aqui sobre as dores de parto, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre o sofrimento da igreja, as perseguições da igreja, a morte, o martírio, que até o último momento os irmãos da igreja guardou a palavra, certo? Sabendo que por guardar a palavra o seu corpo ia ser morto, né? Entrega para ser morto. Então aqui não está falando de arrebatamento. Então você pegar só esse versículo aqui para jogar com Mateus capítulo 24 todinho, para falar aqui de arrebatamento secreto, você vê que tem nada. Mas pega esse versículo e compara com esse versículo aqui, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente já falou que essa salvação não é a salvação da justificação, nem a salvação da obra da cruz, da nossa alma. Mas é salvar daquilo que Jesus falou. Ou seja, se você perseverar, o que é perseverar? Continuar aquilo que você recebeu no início, permanecer. Né? Ou seja, aquele que permanecer, o que ele está falando? Na paciência, na minha palavra. Exatamente. Eu vou te guardar. Ou seja, eu vou te salvar dessa situação. Qual situação? Eu vou te salvar do engano. Se você manter na minha palavra, eu não vou deixar que a fome te pegue você. Exatamente. Apostasia. Apostasia. Sua vida, apostasia moral, apostasia ética, apostasia espiritual. O falso profeta. O falso profeta, o falso mestre. Por quê? Porque se você manter na fé, eu vou te guardar no momento da provação. Eu vou te salvar, vou te guardar, vou te proteger. Mas aí precisa entender, irmão, que o fato de eu morrer por causa de uma perseguição não quer dizer que eu fui derrotado. Quando ele fala, eu vou te guardar, esse guardar não isenta da morte. Entendeu? Você acredita que Deus estava guardando, por exemplo, Estevão no momento da provação? Estava. Com certeza. Tanto porque que ele viu, né? A morte dele física, a morte dele física não resultou em derrota para Estevão. Resultou em glória para Estevão. Umas coisas loucas. Por isso a cruz de Cristo é louca. Ou seja, Jesus foi glorificado na morte. Por obedecer ao Pai até o fim. Então a morte de Jesus não foi derrota, foi vitória para a minha vida e para a obra de Deus. Ou seja, Deus foi vitorioso em Cristo. Ele é, né? Ele é vitorioso, Então a cruz foi uma vitória e uma derrota para Satanás. Então porque o crente hoje tem, né? Não, qualquer problema que acontecer na sua vida é uma derrota. A autoproteção, né? Aí, olha pra você ver. Não vai acontecer nada. Então Jesus está dizendo, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro cantos de uma e outra extremidades da terra. Vamos ver outros versículos, Jarbas, que fala sobre o momento do arrebatamento? Vamos lá. Vai lá então, irmãos. Está aqui conosco aqui a Rosária. Deus abençoe. Pastor Josimar. Deus abençoe, meu querido. Nós estamos falando aí sobre arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Arrebatamento, a gente vai falar, não sei se a gente vai falar sobre ressurreição, mas nós vamos aqui, tá? Pastor Flávio, Deus abençoe. Compartilha isso aí, vai compartilhando aí, viu, gente? Tem pergunta aí, irmãos? Se tiver pergunta... o Leonardo, você fez uma pergunta aí, tá respondido? Ele deu um joinha aqui, acho que ele entendeu. Então bacana então. Tô com o joinha pentecostal aqui,
grande aí, Varão. É, forte isso aí é de pentecostal mesmo. Então vamos lá. Vamos ler. Então eu estou falando o seguinte, que Jesus quando voltar, né, a expressão é que ele vai estar entre as nuvens, e quando o Mateus 24:30 fala assim, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso é tremendo, né? Isso. Então ele fala que vai dar ordem aos seus anjos com voz de trombeta. Então os anjos vão vir com voz de trombeta e vai ajuntar os seus escolhidos. Gente, quem é escolhido aí? Tem uma mensagem que você pregou uma vez sobre trombeta, não foi? As trombetas, as duas trombetas de prata. Prata, prata, de prata. Eu ia trazer esse. Chama para guerra, outra chama para. Um convoca para a guerra, outra convoca, um toque de trombeta para a guerra, um toque para ajuntar, para congregar, né, o que é as festas, né, quando tinha as festas de Israel, que era celebração a Deus, que são as 7 festas, tinha um toque da trombeta para ajuntar as famílias junto do tabernáculo. E é um toque específico. É um toque específico. Então eu entendi que era para a finalidade, né? Depois você procura aí, na sua Bíblia ou no Google, né? As duas trombetas de prata. É tremendo. Você acha que dá para encaixar essa trombeta aqui, né? Não, com certeza. E tem o terceiro toque. Um é para a guerra, né? Tinha um som. Então, pelo som que os levitas tocavam, era chamado de atalaias. Eles ficavam em cima dos muros. Então, mas tinha essas duas trombetas específicas que Deus mandou fazer lá, Moisés fazer. 2 trombetas de prata. E essas trombetas eram para convocar o povo, para reunir, congregar. Então, quando ouviu o som, um tipo de som, saindo daquelas trombetas, o pai de família sabia, gente, arruma aí a roupinha bonitinha aí, bota o terno, bota o saião aí e vão pro culto. Deus está nos chamando pro culto, para congregar. Mas tinha um outro toque que na hora que o pai de família escutava, ele disse pro filho, prepara a espada, pega a lança e a armadura. Por que, papai? Você não está ouvindo o som? Deus está chamando a gente para a guerra. Os inimigos estão ao redor e Deus está chamando a gente para preparar para a guerra. E tem o terceiro toque, que era quando era para desmontar o tabernáculo para ir para Jerusalém, para a terra de Canaã. Então é o toque chamado toque de saída. Então eles estavam no deserto, quando tocava, eles entendiam que era para desmontar a barraca, juntar a malinha, porque eles iam prosseguir a jornada dele até a terra prometida. Exatamente. A igreja do Senhor, quando os anjos tocar a sua trombeta, vai ter discernimento se é hora ou não de partir para a Nova Canaã. Aqui, olha que tremendo que é já. Aqui parece que eu vejo, que posso, não sei, né? É só um toque também, né? Com um rígido clamor de trombeta. Então não está falando de vários toques, de vários sons, só um. É um tipo de toque, vai ser um tipo de toque. Só, Que toque, você não sei, só sei que todos aqueles que tiverem espírito, no Espírito Santo estiver nele, vai entender. Chegou a hora. E tem aquela expressão que, tanto nas explicações escatológicas como nos hinos, as trombetas soar. Não é nada de juntar, não é? Eu vejo que é só um som. Um único som já dá para entender que está na hora de. Na hora de sair. Ô Jabas, vamos juntar. Então Jesus está falando, eu quero pegar essa expressão aí, isso tudo, viu, gente? Então eu quero pegar a expressão aí, ajuntar os escolhidos, né, e trombeta. Então vai ser um evento que vai ter essas duas coisas, trombeta e
ajuntamento dos santos, dos escolhidos. Primeiro trombeta e depois ajuntar, não? Hã? Não, eu falo, vai acontecer isso, simultaneamente. Tá, exatamente. Vai acompanhar. O que vai acompanhar? Porque Jesus está dizendo o seguinte, que nós vamos encontrar com Ele. Como que vai ser esse encontro? Como vai ser esse encontro? Jesus vem nas nuvens e Ele dá uma ordem aos anjos para recolher. Aonde tiver, meu filho, um crente, um salvo na face da terra, esses anjos vão recolher, como o pastor recolhe as ovelhas, para estar em um só lugar, congregar, reunir, juntar. Exatamente. Aí ele fala que esse evento de ajuntar é acompanhado pelo um som de trombeta, ou seja, um alerta, uma convocação. Quando toca a trombeta, está me convocando para congregar, para juntar. Então vamos ver outros versículos que acompanham isso, para a gente ver se bate. Vamos lá, irmãos. Pega a sua Bíblia aí. Irmão, eu estou afirmando que Jesus Cristo disse, e está escrito, que quando Ele voltar, Ele vai dar ordem aos anjos dele, e os anjos vão vir com uma convocação, com um som de trombeta. E na hora que o som de trombeta tocar, os anjos vão percorrer a terra e vai juntar os seus, quando ele fala, desde os 4 ventos da terra, os 4 ventos da extremidade do céu, está falando sobre a face da terra, e vai juntar os seus escolhidos. Entendeu? Vai juntar. Então vamos lá. Você está acompanhando comigo aí? 1 Tessalonicenses, esse é o texto clássico, né? Eu nem vou comentar. Olha pra você, lembra das nuvens, lembra da voz do arcanjo, com o som de trombeta, exatamente. E lembra do reunir, juntar, arrebatar. Então o que está escrito aí, Jarbas? Se você quiser ir já lendo e fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Eu vou tomar até mais um café. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... Vamos voltar no capítulo, versículo 15, para ficar melhor entender. Você quer café aí, você fala. Não, tá na benção aí. Pastor fala, o fogo está caindo, é ótimo aprender, melhor ouvir do que falar. Varão, Deus abençoe vocês. Amém, Varão, Deus abençoe. Então vamos lá, irmãos, falando de juntar, congregar. Vai compartilhando aí, viu, gente? Na voz não, o som da trombeta, tá, irmãos? Comparando com, a gente falando sobre o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ok, irmãos? Para entender o versículo 16, que é o nosso foco aqui. Dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está falando do corpo morto, né, irmãos, que morreram em Cristo. Aqui, porque o mesmo Senhor, nós estamos falando disso aí desde o início, irmãos, o mesmo Senhor, lá em Atos, né? O mesmo Senhor. Capítulo 1. Atos capítulo 1. Esse mesmo Jesus. O mesmo Senhor. Esse mesmo Senhor. Por que Paulo fala isso? Justamente combatendo o que Jesus falou. Vai vir muitos falsos cristos, muitos falsos Jesus. E aí que ele fala aí em Tessalonicenses, não vai porque os outros dizem não. Entendeu? O mesmo Senhor, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá, irmãos, do céu. A gente viu que ele subiu, agora ele está descendo do céu, com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Opa! Tá vendo? Você viu que é só, som. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17? Vai. Vamos lá, irmãos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, no momento aí, o privilégio é de quem, primeiro? É o dos mortos, né? Os que morreram em Cristo, né, irmãos? Os que morreram em Cristo. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor. Nos textos que a gente leu anteriores, diz que Jesus vai voltar aonde? Nas nuvens. E aqui Paulo está falando que a gente vai encontrar com ele onde?
Nas nuvens. Nas nuvens. Tem alguma dificuldade de entender isso, irmãos? Né? Continua aí. Para o quê? Para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. O Senhor. E ele fez uma promessa lá em João, falou assim, aonde ele estiver, nós estaremos com ele para sempre. Eu costumo dizer o seguinte, você quer saber aonde a igreja vai estar depois do arrebatamento? É só você investigar na Bíblia Sagrada aonde Jesus vai estar. Então, assim, eu não estou nem aí para onde a igreja vai estar. Eu quero saber onde ele vai estar. Se ele estiver lá, eu estou com ele. Não é ele que vai me seguir. Nós que vamos seguir ele. Exatamente. Não? Nós vamos seguir. A igreja vai estar em tal lugar. Eu falo assim, como você sabe? Não? A Bíblia diz que aonde ele estiver, nós estaremos também com ele. Então vamos ver o texto. Então o que tem nesse texto aí? Tem anjo? Tem. Tem soar de trombeta? Tem. Tem nuvens? Tem. Tem ajuntar dos crentes? Tem, que é a palavra arrebatar. Arrebatar, exatamente. Não? Então tem isso tudo, né? Aqui já fala o anjo que vai fazer isso. Né? Então, o mesmo momento de Mateus 31 é o mesmo momento de 1 Tessalonicenses 4,16, porque tem irmão que usa Tessalonicenses 4,16 para falar de arrebatamento secreto. O que tem de secreto nesse texto aqui? Mateus, 1 Tessalonicenses 4,16, o que tem de secreto aqui? Som de trombeta, ressurreição. Eu contesto irmão, isso aí não é ressurreição. Eu fico tentando entender como que é um fantasma ressuscitar. Porque ele está falando que tudo é secreto. O arrebatamento da igreja é secreto. Mas no arrebatamento não é só subir. No arrebatamento tem ressurreição. É ressurreição primeiro. E ressurreição, você imagina, irmão, todos os santos, desde Adão até o momento da volta de Jesus. Quantos milhões, bilhões de pessoas será? Eles vão voltar no corpo físico, palpável, como era o corpo de Jesus ressurreto. Mas não, isso vai ser invisível. Tudo vai ser, o crente vai sumir. Então, sumir. Se é visível, tem que tirar então a ressurreição dos mortos. Então tem que tirar a ressurreição dos mortos fora. Porque o evento acontece primeiro, depois a gente quer vir. Não, vai subir. Aí não, mas você vai desaparecer. Você tá ali no carro, aí você some, o carro fica desgovernado. Você tá no avião, você é o piloto do avião. Gente, os irmãos viram, isso é Hollywood, gente. Isso é deixados para trás. Isso aí é atores de Hollywood. Não, você é o piloto de avião. Aí você é crente, arrebatamento, você some, pá, some. Entendeu? A mulher tá grávida, a criança some no ventre dela. E ela fica. Entendeu? Ela fica. Entendeu? Gente, eu fico imaginando uma pessoa que ressuscitou desaparecer. Como que é isso? Então, para que ela ressuscitou então? Então, umas coisas que não encaixam. Agora, o texto aqui fala de arcanjo, ressoar da trombeta, fala de Jesus descendo até as nuvens, e aí fala de encontro com ele nas nuvens e ajuntar, que é o arrebatar. Se isso aqui é invisível, Mateus 31 também tem que ser invisível, porque está falando a mesma coisa. Exatamente. Ou não, já? E aí, irmão, tem arrebatamento secreto? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Então, vamos ver aí que de forma nenhuma eu posso pegar por causa do capítulo 3, versículo 10, para justificar isso como arrebatamento secreto da igreja. Todo olho o verá, irmãos. E nós em Cristo, tem que reconhecer. Você pode confessar aí que você já pregou isso, viu? Você já falou isso, viu? Eu já falei assim de carro desgovernar.
Isso aí Mas a gente está analisando o versículo aqui. mas questão de secreto não tem problema. Ó, pra você ver, a Bíblia se interpreta. Então, mas, não, então eu estou comparando Mateus 31. Capítulo 24, versículo 31, viu, irmão? Mateus 24, capítulo 31, eu estou comparando com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Os mesmos elementos que tem em Mateus 24, 31, é os mesmos elementos que Paulo fala que ele recebeu isso do Senhor. E ele fala que também tem trombeta, também tem nuvem, também tem anjo, também tem Jesus aparecendo nas nuvens, também tem ajuntamento, que é o encontro, que é o arrebatar. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. O arrebatar dentro desse cenário de pastor, trazendo para junto as suas ovelhas, tomando as suas ovelhas para si, porque tem dois tipos de arrebatar. Um é o lobo arrebatar. O outro é o pastor antes do lobo chegar e tomar para si as suas ovelhas. Então tem esse elemento. Mas vamos ver outras passagens. Trombeta. Aqui eu trouxe uma definição aqui, mas não vou entrar nisso aqui não, viu, Java? Isso aqui deixa para mais tempo. Porque eu trouxe aqui a palavra trombeta no meu estudo aqui. Está até na minha apostila. Aqui, ó. A palavra trombeta, no grego, no grego, e a palavra que aparece lá propriamente, um trombete de guerra. Exatamente. Que anuncia. Audaciosamente a vitória de Deus e a derrota dos inimigos. Aí aqui no Antigo Testamento, trombetas foram usadas para chamar o povo de Deus para a guerra, para anunciar a vitória realizada por ele. Isto é, um clamor militar que proclamou que o Senhor inspirou e fortaleceu a vitória em favor do seu povo. Ir para a guerra e depois que venceu a guerra, na vitória, outra trombeta. Isso. Para anunciar que a vitória foi ganha. Exatamente. Aí está lá, a trombeta era um sinal usado para chamar as hortes de Israel para marcharem em guerra e em comum em imagem profética. Aí tem uns versículos ali, aí tem um sétimo anjo, que é a sétima trombeta, nós vamos ver. E a trombeta no Antigo Testamento convocar, que eu falei que agora, porque é os tipos que tem de toque. E um deles, a trombeta no Antigo Testamento, convocar os santos de Deus para as suas guerras, juntas. Então acontece. E aí eu trouxe um estudo que só a palavra arrebatar, que é harpazo. A palavra aqui, a palavra harpazo no grego, no original, significa apropriadamente. Apreender pela força, arrebatar de repente, de uma forma decisiva, como alguém apreendendo generosidade, tomar por uma exibição aberta de força, não secretamente. Ou seja, a palavra arrebatar, ela nunca pode ser ligada em algo no grego imaginário ou invisível. Harpazo. Essa palavra ela nunca é usada dentro de um contexto de algo invisível, de algo imaginável. Toda vez que a palavra harpazo, que é a palavra arrebatar no grego, ela está ligada a um conjunto de coisas literal, como o arrebato, eu ganho, ou eu tomo. Então acontece, está ligado, por exemplo, a roubo. Eu fui e arrebatei a carteira do outro. Eu roubei, eu peguei para mim. Então é algo
não metafísico, é algo literal. Então a palavra no grego, ela nunca, a palavra arrebatar, que significa no grego arpazo, ela nunca pode ser ligada a algo secreto, tá? Algo invisível. Toda vez que você usar a palavra arpazo, no grego tem que estar ligado a algo concreto, literal, tá? Vamos lá. Tem pergunta aí? Tem pergunta, gente? Eu quero ler outro texto para os irmãos aqui. Muitos acreditam em uma ação cinematográfica. O deixar para trás, né? Foi ter um sucesso, foi 1, 2, 3. Não passou disso. Creio em que Jesus sabe o dia da sua vida. O que vocês acham daquela expressão? Somente o Pai. É porque Jesus disse, quer ver? Jesus quis na forma humana, né, varão? Da forma humana, né? Que ele atribui-se a Deus. Como homem ali, ele atribui-se a Deus, que Deus sabe todas as coisas, mas ele como Deus, depois nenhum filho sabe. Certo? O dia nem a hora. Nenhum filho sabe o dia e nem a hora. Aí é bem explicado pelo Jarbas. Eu creio nessa pensamento assim, que Cristo falou aqui por questão... Mateus 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus está falando isso dentro desse contexto que o Jarbas está falando aí. Esqueci como homem atribui isso a Deus. Certo? Mas na condição humana, claro, mas depois da ressurreição, claro que ele sabe no momento. Está aí conosco aqui também o Hugo Fernando. O Hugo é da escatologia. Esse homem aí também conhece, viu? O Diego fala muito você, viu, Varão? O Hugo tem uma... ele, junto com alguns irmãos, a escola Edificando, né, de teologia. Né, pode procurar lá, o Hugo Fernando está aqui na minha... Ele comentou aqui, você pode entrar na página dele do Face, né, que tem muitos videozinhos dele lá falando dessa escola. Você que está interessado em estudar escatologia, né, pode procurar ele, um bom professor, né, Deus tem abençoado ele poderosamente. Varão. Aqui, vamos só terminar isso aqui. Ressurreição vai ficar para outra live. Varão, porque aqui tem compromisso. Eu tenho 8 horas, eu vou estar na Assembleia de Deus, que vai ter uma live lá de um culto, e a gente vai estar tendo a honra de estar ministrando. Pastor, o Flávio até mandou lá um recadinho para você. Mandou lá? Passando ali. Lembra o Varão aí, ele vai pregar. Já deu toque aqui já, Varão. Aí aqui, eu quero trazer também a outra palavra também, reunião, uma reunião, que nós vamos reunir com ele, né? A palavra reunião, a definição no grego da palavra reunião significa ato de conhecer, ato de encontrar. É por isso que diz encontrar com ele nos ares. Então, assim, a palavra encontrar com ele nos ares, tem essa mesma origem da raiz no grego. É uma fase aparentemente quase técnica para recepção de um funcionário recém-chegado. Ou seja, a palavra reunir, encontrar com ele, nós vamos encontrar com ele. Tem um sentido de você recepcionar alguém. Entendeu? Por exemplo, um parente que vai na sua casa. Diz ao pastor Farley, pastor Farley, eu vou lá comer um frango na sua casa. Pode vir, mas eu não sei aonde que é a sua casa. Mas você sabe onde que é o EPA? Sei. Então desce em frente ao EPA que eu vou encontrar com você. Entendeu? Então assim, a palavra encontrar com ele nos ares é recepcionar. Quem vai recepcionar? Quem está chegando. Quem está chegando é quem? Jesus. Entendeu? Então Jesus está chegando, entendeu? Ele está vindo lá do terceiro céu, em direção à terra, e a igreja, os santos, vai reunir, vai ajuntar para recepcionar Jesus nos ares. É esse encontro.
A palavra aqui, é encontrar, que é essa mesma palavra reunião, congregar, na raiz do grego também sai também a mesma raiz, sai a palavra assembleia, ajuntar, congregar. Então Jesus usa essa expressão em Mateus 24, 31, os anjos vão ajuntar. Paulo usa a expressão arrebatar e encontro. Ou seja, nós vamos ser tirados, tirados para encontrar com ele. Quem vai nos tirar? O Espírito Santo vai nos tirar. Já viu o crente falando isso? O Espírito Santo vai nos tirar da terra e levar para o encontro de Jesus. Onde está escrito isso na Bíblia? Porque Jesus falou que quem vai fazer isso é os anjos. Não é o Espírito Santo. Tem outra função, né? É muito lindo a gente usar a expressão ali de Rebeca, Isaac, Eliezer. Ele fala, não, Isaac representa Jesus. Eliezer é o Espírito Santo. Rebeca representa a igreja. E Eliezer é o Espírito Santo. Mas na verdade, se a gente for olhar em Mateus 31 como vai acontecer, Eliezer não é o Espírito Santo, Eliezer é os anjos. Eliezer é aquele que recebeu a ordem do Pai para arrebatar, para ajuntar, para trazer, para reunir. É que a gente falou aqui, tirar de um lugar e levar para outro. Levar para outro. Viajou, buscou. Então, exatamente é o que Jesus está dizendo em Mateus 31. Ele vai dar ordem aos anjos para buscar, ajuntar em outro local. Paulo usa a palavra arrebatar. É o mesmo que aconteceu com Abraão e Ló, né? O que os anjos fez com Ló. O que os anjos fez com Ló. Tirou ele de um lugar e levou para outro lugar seguro. Vê que agora, minha aqui. Mas aí Jesus usa, vai falar aqui. Em Lucas, fala de Noé e Ló. Como foi naquele dia. Exatamente. Então vamos lá, que eu estou precisando encerrar a live aqui. E vamos só terminar a questão do arrebatamento, que eu quero ler outros versículos. Então vamos lá. Paulo vai falar a mesma coisa. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E aí, na primeira carta, a igreja de Tessalônica. Na segunda carta que Paulo manda para a igreja de Tessalônica, Paulo vai falar do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com ele. Mas ele vai usar 2 Tessalonicenses 2, 1, 4. Lê para a gente aí, já. Vamos lá, irmãos. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! Então ele está falando de quê? Da primeira ou da segunda vinda? Da segunda. Então ele está falando, irmão, nós oramos, nós pedimos, nós esperamos, nós guardamos, rogamos, oramos. Pela nossa reunião com ele. Reunião com ele. Acabou de falar aqui agora, né? A reunião que Paulo está dizendo que é o quê? O arrebatamento da igreja. Nosso encontro é juntamento com ele. Entendeu? Aí ele fala. Versículo 2, irmãos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui, só uma pausa. Na próxima live que a gente for fazer, talvez na quinta-feira. Quinta-feira eu tenho um compromisso lá na casa. Então a gente. Na quinta-feira agora? Quinta-feira agora. Quinta-feira agora não dá, não, eu tenho. A gente vai ver uma outra data aí. Segunda, eu acho. Aí o que acontece? Eu vou falar sobre a origem da linha de pensamento do arrebatamento secreto. Como que surgiu a interpretação arrebatamento secreto. E Paulo alerta sobre isso, de uma outra doutrina que não sei a que ele ensinou. Aí vamos lá. O que vai acontecer? Versículo 3, irmãos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim o quê? Não será assim a volta dele. Por que vai acontecer antes da volta dele? Vai ter apostasia e vai ter a manifestação do anticristo, que é o filho do pecado. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quanto ainda estava convosco? E... Pode continuar mesmo? Oi? Versículo 6? Não, lê agora pra gente ali. A gente vai ler duas passagens. Não, a última passagem. Aqui a gente encerra e a gente, na próxima live, a gente vai anunciar aqui, na próxima live, o prosseguimento do estudo sobre arrebatamento e sobre ressurreição dos mortos. Tá legal? Eu vou ler Mateus 13, 24, 27. Vamos lá, irmãos. Livro de Mateus, evangelista. Aí você pode comentar aí, Jabes. Não, eu vou fazer um comentário e você faz um outro e a gente encerra isso aí, tá? Bem explicado, Leonardo, bem explicadinho, tá? Eu tô mastigando, a gente tá mastigando pra vocês aqui, tá? Tá. Mateus 13, 24? Eu não tô nem colocando o que eu acho, não. Porque, na verdade, a Bíblia é muito clara. Aqui já tá dando a resposta para todas as pessoas. Marcos 13, 24, 27. Ele está falando do mesmo ensino de Jesus, sermão profético. É verdade. Lê aí pra gente aí. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Citando Joel, citando Isaías e Ezequiel. Tá. Então, depois de tudo isso acontecer, irmãos, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará de novo. Ou reunirá. Vai ter culto depois do arrebatamento. Quem quer? E seus escolhidos, né? Os seus escolhidos, desde os quatro ventos. Em outra tradição, eleitos. Eleitos. Da terra até a extremidade do céu. Aprender, pois, a palavra da figueira. Não, só até aí. Isso acontece. Reafirmando a mesma coisa. Entendeu? Então, a esperança nossa é essa. Que Paulo fala sobre essa esperança da vinda dele. Entendeu? Que Jesus vai ajuntar, entendeu? E essa esperança que nós temos. Entendeu? Ô Javes, quer comentar alguma coisa aí? A gente está finalizando aqui, porque... Mas deu para deixar claro aí? Uma hora e pouco de live aí, o irmão ali tem uma pregação agora, assista lá, viu, irmãos? adelagoinha.com, Facebook, YouTube, vai estar pregando daqui a pouco, amém? Então é isso aí, irmãos. Então o arrebatamento da igreja, irmãos, né? Não é secreto, todo olho verá, até mesmo os que transpassarem vai ver, reconhecer que é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, amém? Que sejamos pronto, né, irmãos? Pronto, né? Vou preparar, não. Pronto. Está pronto, porque a qualquer momento, né, ele pode voltar. Amém? Pronto, sempre pronto e pronto para pregar o evangelho. Nós não falamos disso aqui já, né? Pronto para viver o reino, né? Viver o reino de Cristo aqui na terra, pregar esse evangelho e também anunciar que Cristo vai voltar. Amém? O mesmo Cristo que subiu é o mesmo que descerá. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. A maior esperança do crente é essa aí. Essa é a nossa esperança. Nós estamos falando aqui, citando esse versículo de esperança. Isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer. Na próxima live a gente vai continuar falando sobre o mesmo assunto. A gente vai falar sobre a origem do arrebatamento secreto, contestar essa tese. E nós vamos também contestar a questão da iminência da volta do Senhor. Jesus pode vir aqui agora. Será mesmo que ele pode vir aqui agora? Na verdade, ele pode tudo, né? A questão ele vai. Então, acontece. Eu entendo que algumas promessas precisam se cumprir primeiro. Senão, Deus mesmo se tornaria mentiroso. Ele não é.
Nele não tem, ele é um Deus imutável, dele não tem variação de dúvida. Deus não mente, entendeu? Então ele falou, então ele cumpre. E se tem algumas promessas ainda na Bíblia Sagrada para se cumprir, então ele não pode vir. Porque é a própria palavra dele. Porque tem um tempo certo de cumprimento de cada etapa da profecia. Todas coisas. Então acontece, Deus continua te abençoando. Deixa eu orar, ele já está orando esses dias. Amém, pode sobrecarregando ele. Só um negócio para lembrar aqui, irmãos. As pessoas esperam as coisas ruins acontecerem e falam assim, ó, hoje o Jesus está voltando. Chegou a pandemia aí até essa profetada da ó, Jesus está voltando. Não. Peraí, a gente vai esperar as coisas acontecerem para a gente lembrar disso. Então não vou esperar aí. Não vou esperar aí a tragédia, esperar um terremoto, esperar uma guerra civil ou uma guerra, sei lá o que for. Opa, Jesus está voltando. Aí as coisas acontecem, a gente vai cantar os hinos, ó, Jesus está voltando. Aí vai falar uma coisinha, Jesus está voltando. Não, irmão, não espera as coisas acontecerem, não. Certo? Para lembrar, não. Sempre, o que Paulo disse, né? Vamos testificar essas palavras no nosso coração e guardar isso e consolar uns aos outros com essa palavra. Cristo vai voltar. Amém? Não vamos esperar acontecer. Opa, ele está voltando. É isso aí, vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, te glorificamos, te exaltamos. Amém, Jesus. Pela tua fidelidade para conosco. És poderoso, Jesus. Mesmo diante, meu Pai, da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, Senhor. Maravilhoso. Pai, nós te damos graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de compartilhar da tua palavra, a luz do teu Espírito, Senhor. Pela revelação do Senhor a nós, Senhor, teus servos, a qual nós sujeitamos a Ti, Senhor, e esperamos no Senhor, Pai. Meu Deus, continua abençoando nossos irmãos. Meu Pai, esses irmãos que estiveram com a gente, meu Pai, acompanhando, meu Pai, esse estudo. Amém. Que eles também venham a ter a revelação da Tua Palavra e que o Senhor possa usá-los nesses últimos dias, Senhor, para profetizar a respeito da vinda de Cristo. Meu Pai, a evangelizar, meu Pai, aleluia, Senhor, aos que carecem, meu Pai, da salvação, Senhor. Ó Pai, crendo, meu Pai, que breve está o Teu dia, Senhor. Mas, como diz em 2 Pedro, capítulo de número 3, que o Senhor, meu Pai, aleluia, não tarda. Meu Pai, ainda que muitos, meu Pai, achem, meu Pai, que o Senhor está demorando. Mas o dia do Senhor é como 1000 anos, meu Deus. Mas a Tua palavra ali nos diz, Senhor, que o Senhor não está demorando, o Senhor está salvando, porque o Senhor não quer que nenhum se perca, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar como instrumento de salvação à vida dos outros, Pai. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Que a mão do Senhor, Pai, venha remover sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, restaurando os altares, restaurando nossos corações, meu Pai, que o Senhor nos leva, meu Pai, a um nível de adoração ao Senhor, Pai, nesses últimos dias, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que como pode, meu Pai, uma candeia, meu Pai, iluminar, meu Pai, aleluia, Senhor, debaixo, meu Pai, de uma cama. Mas pelo contrário, a igreja do Senhor, meu Pai, é como as luzes no monte, ó Pai. Como pode esconder, meu Pai, um monte iluminado, Senhor? Não pode. Como a igreja do Senhor, Pai, reflete luz sobre essa terra, Senhor. Aleluia. Então venha, meu Pai, resplandecer em nós, Senhor. Meu Deus, assim como o sol resplandece sobre a lua, trazendo a ela a luz, Senhor, sejamos nós, meu Pai, essa igreja que recebe o sol da justiça para iluminar a terra em trevas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, meu Pai, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí que estiveram conosco até agora. Leonardo está aí até agora conosco aí, os irmãos chegaram depois. O pastor Fábio, um abraço.